Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai estar ensinando aqui as configurações do fechamento, lucro e prejuízo, certo? Esse fechamento ele funciona da seguinte forma, né? No momento que você ativa e define a quantidade de operação que você deseja que inicie fazer esse fechamento, o robô vai pegar uma operação no lucro e vai encerrar uma operação, né, no prejuízo, deixando um lucro, né, que você deixa definido aqui embaixo. No meu caso aqui, 200. Então, no momento que a minha última operação está dando lucro, né, que cubra o prejuízo da primeira operação aberta, né, mais negativa, e deixa ali um lucro de 200, né, após fazer esse fechamento, o robô executa o fechamento, certo? Então, vamos fazer esse fechamento na prática para você entender. Aqui na questão do meu lote, eu mudei aqui um take profit para 1.000 pontos e a partir da segunda ordem eu deixei sem take profit, que é para a gente aproveitar esse fechamento e ver ele funcionando na prática, certinho? Então a gente vai ter um take profit na primeira ordem, mas a partir da segunda ordem eu quero só esse fechamento. Então vamos lá. Aqui a gente está utilizando um fechamento de $200 fixo para cada fechamento. Vamos lá. Aqui o mercado desceu, fez um fechamento, dois fechamentos, temos um lucro aí de 400, né? Cada fechamento é $200. A partir desse momento, se a operação tiver positiva as duas, o robô não faz mais o fechamento. Por que ele não faz mais? Porque a regra é clara. Fechar uma operação no lucro com uma operação no prejuízo. Se as duas operações estão no lucro, não tem como ele fechar uma no prejuízo, né? Então aqui entra a regra do take profit, né? A gente vai estar utilizando o take profit aqui onde vai fazer esse fechamento. Beleza? Agora, supondo que, né, vou explicar essas funções aqui para vocês. Suponho que eu iniciasse ali com um take profit de 200 pontos, mas eu quero que o meu take profit a partir da quinta ordem mude para 500. Eu quero pegar um lucro maior. Então, se abrir 5 operações, o meu lucro muda para 500. Se ficar abaixo de 5 operações, o meu lucro é de 200, certinho? Se passar de 10 ordens, o meu lucro eu quero que seja ali de 400. Vamos fazer assim? Você pode olhar também a contagem de ordem aberta no painel do robô, né? Ou contar simplesmente no gráfico. Note que aqui a gente tem aqui 5 operações. No painel do robô você vê, tem 5 operações abertas. Lembre-se, eu falei que no momento que a gente tivesse 5 operações abertas, o nosso take ia ser de 500, né? Deixa eu diminuir aqui o backtest um pouquinho para a gente ver. Então o mercado desceu aqui, executou um fechamento, né, e o outro fechamento. Ele executou dois fechamentos aqui, um próximo do outro. Por isso que ele deu esse take aqui de 700, né? 500, como tinha menos de 5 ordens, ele fechou com 200. Beleza? Então funciona dessa forma. Você consegue mudar o take profit, né, de acordo com a quantidade de ordem. Geralmente eu gosto de utilizar da seguinte forma. Eu vou, né, mostrar aqui a forma que eu uso. Eu gosto de utilizar o take profit com o sistema de soma no lote, porque aí o robô ajusta esse take profit de acordo com a quantidade de ordem aberta. Aqui eu gosto de deixar, né, um valorzinho padrão com 10 ordens, com 15 ordens e com 20 ordens. Mas o take profit vai ser sempre o mesmo, $1 para cada 0,01. Se abrir uma operação de 0,01, meu take é de $1. Se abrir duas operações de 0,01, meu take é de $2. Vamos fazer um teste? Mercado subiu. Note que o meu lucro ele já mudou, né? Cada operação fechada aqui é com base no volume de lote em aberto. Entendeu? Se eu vier aqui aumentar o meu lote inicial. Se eu colocar aqui um lote, note que o meu take profit vai mudar automaticamente de acordo com a somatória
de volume de lote em aberto, né? Vou colocar para iniciar aqui para a gente ver. Veja que o take profit muda de acordo com o volume. Então, assim, eu prefiro utilizar esse sistema por conta que é uma somatória ali, né, de acordo com o volume de lote. Então, eu não preciso estar alterando. Entendeu a jogada? Vamos colocar aqui 0.10. Pronto, deixar 0.1, que é igual a 0.10. Lembrando que você pode também aumentar o take profit aqui, se você deseja. Ah, eu quero um lucro de, vamos colocar 10 para cada 0.01. Mas isso, cara, acaba aumentando muito o teu take profit e vai depender de uma correção muito maior. Então eu sugiro utilizar somente um mesmo, porque um é o suficiente. E vai estar fechando duas operações, né, velho? Vamos ver aí. Aqui precisa de uma correção muito grande, né, velho, para poder estar fazendo esses fechamentos. Veja a diferença de um único fechamento, né? Bateu aqui 610. Entendeu? Onde o robô pegou, né? A operação. Onde o robô pegou a operação no lucro e fechou, né? Ó. Soma do volume positivo, 678, né? Fechamento por lucro valor, 610, tá aqui, ó. Esse 78, né, possivelmente deve ter cobrido a ordem no prejuízo, né? E repetir lote, né? Quando ele faz um fechamento, se o preço médio for contra, ele repete a última ordem aberta, certinho? Valor no prejuízo, aqui você vê, ó, 68,10, né? Somatória, né? 678. O robô pegou a operação no prejuízo, deduziu, salvou o lucro de 610 e botou no caixa. Entendeu? Então aí você vê, né, tudo certinho. Vou ver aqui o histórico. Ordem no prejuízo, né? E aí ele vai. Aqui é como eu falei, né? Entra a regra que no momento que o robô está com as operações no positivo, ele não faz mais o fechamento, né? Porque aqui entra a questão do take profit. Beleza? Eu creio que deu para entender essa questão, né? Esse take profit eu gosto de utilizar em um. Um para mim é o suficiente. Porque se eu tenho $1 para cada 0.01, se eu tiver um slot muito pesado, né? Esse take profit vai ser o suficiente. Entendeu? Então eu creio que vocês têm aprendido aí a utilizar esse sistema, né? Onde o robô pega uma operação e executa outras. Agora, cabe vocês, né, saber aproveitar da melhor maneira. Lembrando, eu posso simplesmente fechar duas operações no prejuízo. Vamos fazer um teste aqui. Eu quero que feche duas operações no prejuízo, né? Então o robô vai pegar uma única operação positiva e vai fechar duas negativas. Ó. Note que aqui ele pegou uma operação positiva e fechou duas negativas, né? Quanto mais operação negativa você selecionar, mais difícil vai ficar esse fechamento, né? Porque uma operação só vai precisar cobrir o prejuízo de tudo aqui embaixo. Então, ainda tem que deixar o lucro da gente no caixa. Então, tem que saber utilizar da melhor maneira. Qualquer dúvida, vocês fazem uns backtest, né? Ver qual é a melhor configuração. Por padrão, eu já deixo uma configuração só, né? Que eu gosto de $1 para cada 0.01 e eu sempre gosto de fechar uma operação para uma operação. Ou então, duas operações no lucro, né? Para duas operações no negativo. Belezinha? Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários ou falar comigo no Telegram.